Fala galera, beleza? Quer saber como o choque elétrico pode produzir a fibrilação ventricular? Se liga no vídeo. Bom galera, para a gente entender um pouquinho aqui, né, como que o choque elétrico, a corrente elétrica, ela pode causar uma fibrilação, a gente precisa entender um pouquinho sobre o coração, o funcionamento do coração e como essa corrente elétrica aí vai afetar esse funcionamento, tá? Aproveitando, se você está aqui com a gente, né, deixa seu comentário ao final do vídeo, seu like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera, se inscreve também no nosso Instagram, Elétrica em 5 minutos e bora pro vídeo. Bom, falando um pouquinho do coração, da visão mecânica, ele se comporta como se fosse uma bomba hidráulica, tá? Vou fazer um resumo do funcionamento do coração aqui, se tiver médicos aí, galera que manja, biólogo, sei lá, e eu tiver errado, vocês deixem um comentário aí que eu corrijo o vídeo, tá? Mas basicamente, o sangue venoso, que é aquele pobre em oxigênio, né, rico em CO2, ele entra pelas cavas inferiores e superiores do coração, entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, que é bombeado para os pulmões. Então vou até colocar um asterisco aqui, que é a importância do ventrículo de ter uma pressão ali e um funcionamento correto do coração para que chegue aos pulmões, onde vai ocorrer a hematose, que é a troca de CO2 por oxigênio, que é o nosso sangue arterial, que aí você vai passar a ter um sangue bom aí, né, um sangue com oxigênio, e aí ele retorna ao coração pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, novamente um asteriscozinho aqui. Por quê? Porque é a parte que é responsável por bombear todo esse sangue bom, esse sangue arterial, sangue com oxigênio, para o nosso corpo humano, né? Para as células do corpo humano. Então, basicamente, o funcionamento mecânico do coração é esse. Bora para o funcionamento elétrico, que é um processo bioquímico. Eu já desenhei ele aqui mais ou menos de uma maneira elétrica, para vocês terem noção, mas ele tem o nódulo sinoatrial, né, que é o NSA, e o nódulo atrioventricular, que é o NAV, que seriam como se fossem dois geradores, né, dois geradores elétricos. Então o NSA ele está em carga e o NAV, né, o NAV, ele está em stand-by, ele fica ali só monitorando, flutuando. Se o NSA vier dar um problema, entra em funcionamento o NAV. O que acontece? É um processo bioquímico, eu não manjo, de íons de sódio e potássio aqui que geram os pulsos elétricos, né? E ele já vai para os átrios, né? Fazer aquele bombeamento do átrio para os ventrículos, né? E aí pela rede, essa rede Punk, não sei o nome, ela pega esses sinais elétricos e como se fosse uma rede uma rede elétrica que pegam esses sinais, né? Que vem dos átrios para levar para a nossa carga realmente, que são as fibras dos ventrículos, né? É onde a gente vai ter que ter o bombeamento do sangue do coração para o pulmão e do coração para o corpo humano. Então, assim, os ventrículos é normalmente onde ocorrem os problemas de fibrilação, onde você vai ter problema de uma futura parada cardíaca ali, o mau funcionamento do coração, se você tiver problemas nas fibras dos ventrículos, que são os responsáveis por bombear para o pulmão e para o corpo. E como que ocorre essa fibrilação, né? Quando você tem uma corrente elétrica, por exemplo, passando no corpo humano, né? Passando pelo coração, próximo ao coração, que a gente já viu nas outras aulas, essa já é a terceira aula sobre esse assunto, que uma pequena corrente elétrica ali, no nosso exemplo deu 0,2 ampere, ou seja, 200 miliamperes, uma coisa muito pouca, muito pequena, né? Pode já ocorrer a fibrilação e levar a óbito uma pessoa, tá? Falando um pouquinho, então, mais aqui sobre os ventrículos, ventrículos, isso. O que ocorre? A fibrilação é uma tremulação, né? Então, se você tem lá seu coração funcionando normal, o ventrículo ele é composto ali de camadas, e cada camada ela tem sua frequência natural ali de bombeamento, de funcionamento. E quando você passa uma corrente ali alternada, principalmente 60 Hz, vai causar ali um problema. Até antigamente, o pessoal achava que essa fibrilação, por causa do choque elétrico, os problemas ocorriam nos geradores elétricos, no NSA e no NAV. E já foi comprovado, né, já foi verificado em estudos, que não é aqui que ocorrem os problemas, e sim nos ventrículos. Nos ventrículos. Então, assim, por causa dessa heterogeneidade nos ventrículos, nas camadas dos ventrículos, essa corrente de 60 Hz, ela acaba provocando ali uma desordem dos batimentos, do funcionamento dessa parte do coração que faz o bombeamento tanto para o pulmão quanto para todo o seu corpo. Então,
eles já funcionando de uma maneira em desordem, eles não vão ter porque normalmente não, é assim, os átrios e os ventrículos, eles funcionam juntos, né? Então eles têm a sintonia ali, a arritmia deles. Então se você passar a não funcionar os ventrículos da maneira correta, você não vai ter o bombeamento suficiente para o seu corpo, e aí você vai ter uma arritmia, você vai ter, começar a ter os problemas aí que geram, que vão culminar numa parada respiratória, então você não vai ter oxigenação no seu corpo. E aí você entra com o quê? O desfibrilador, né? Vou colocar aqui, o desfibrilador. O que que ele é? Ele é basicamente uma fonte capacitiva, né? Então é um capacitor que vai fazer com que você vá na pessoa lá e dê uma tensão aqui, isso daqui gira em torno de microfaraday, né? Em torno de 2 a 9 kV, então uma tensão bastante alta aqui, né? Então gira de 1 a 30 ampere, por exemplo, passando na pessoa uma corrente já externa, você que está colocando ali, ou uma massagem cardíaca, né? Então vamos pensar no desfibrilador aqui, que seria uma maneira mais rápida e confiável de você reviver a pessoa, vamos dizer assim. E o que, que ele faz? Ele vai dar essa tensão elevada na pessoa, né? Vai fazer com que passe uma corrente já direto no coração aqui. Você vai estar tem a maneira de fazer o procedimento, né? Então vai passar uma corrente muito alta no coração, que vai acabar fazendo com que essa desordem, né? Vamos colocar aqui as fibras, tá positivo, negativo, positivo, nas fibras, como que eu posso falar? Nas fibras, isso, nas fibras dos ventrículos, e aí o que, que vai acontecer? Essa corrente passando vai zerar, vai deixar com carga neutra aqui, vai deixar todas as fibras zeradas. Então, se você não vai ter mais esse processo de desritmia, vamos dizer, uma positiva, outra negativa, é mais ou menos isso. Então, assim, ele vai passar uma corrente muito elevada no coração, que vai zerar isso aqui, e aí você, voltando aqui com o processo bioquímico natural do corpo, né, com os íons produzindo os pulsos elétricos, vão começar a, como se fosse, energizar novamente essas fibras, tanto do átrio, do ventrículo, ventrículo principalmente, porra, tá foda, né? Caralho. Dos ventrículos, principalmente, fazendo com que todo esse sistema ele retorne naturalmente e aí você volte a ter o bombeamento do coração, e aí com desfibrilador ou uma massagem cardíaca, você retornando ao seu processo e tendo oxigenação de novo no seu corpo, para que você não venha ter um óbito ou perder ali uma pessoa, né? Então, acho que eu queria passar, para finalizar aí as 3 aulas sobre choque elétrico, como funciona um pouquinho o coração, parte mecânica e elétrica, e como que é corrente, né? A gente vê um valor muito baixo de corrente que a gente pode perder uma pessoa. Então, assim, é importante você ter os treinamentos para você fazer a massagem cardíaca, para você usar o desfibrilador, se você tiver ali naquele momento, né? Então tem que saber usar, não adianta nada ter o equipamento. E também levar em consideração, como a gente já falou, o seu projeto de aterramento, para você não ter uma tensão de passe e toque elevada. Então, você ter tudo dentro dos padrões, dentro da maneira correta de fazer as instalações elétricas, os avisos, questão de segurança, EPI, EPC, principalmente para quem trabalha com isso. E você que é leigo, você contratar profissionais experientes do mercado, né? Não contratar qualquer um para fazer a sua instalação elétrica, porque você pode ter problemas, né? A gente viu nas 2 primeiras aulas sobre isso. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, para finalizar aí um pouquinho sobre o choque elétrico. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema também, podem deixar aí os comentários. Como eu falei na primeira aula, a gente usou os livros do Kinderman, Choque Elétrico e Aterramento Elétrico. Acho que abrangemos tudo aí que fala um pouquinho sobre o choque. Se você quiser mais assuntos, deixe seu comentário aí que a gente grava para vocês, beleza? Valeu!